Olá, eu sou Meire. Este é o canal Vozes dos Espíritos, que tem como finalidade a divulgação da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação. Muitos se perguntam o que é reencarnação. Segundo Allan Kardec, a reencarnação é nascer, morrer e renascer, e progredir sempre. Esta é a lei. A reencarnação é a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, que nada tem a ver com o corpo antigo. Em que momento se dá a reencarnação? No instante da concepção, o espírito designado para esse corpo, a ele se liga através do laço fluídico, que é o perispírito. E este laço vai se estreitando ao corpo gradativamente, e só se completa a reencarnação na hora do nascimento. Nesse período, entre a concepção e o nascimento, o laço fluídico está muito frágil e incompleto. São fáceis de se romper por desistência do próprio espírito, que recua à prova escolhida e a criança não vinga. Mortes prematuras. Na maioria das vezes, a morte prematura se dão por conta das imperfeições da matéria. Na maioria dessas vezes, são as responsáveis por estas mortes. Nestes casos de mortes prematuras, o espírito escolhe outro corpo. Morte com poucos dias após o nascimento. A criança, com poucos dias após o nascimento, ela ainda não tem consciência desenvolvida da sua existência. Isso ocorre, a morte, como prova para os pais. Às vezes, o espírito sabe que a criança não vai viver. E apesar de ter escolhido essa prova, ele recua antes mesmo que a prova se conclua. Falhas na reencarnação. A falha na reencarnação ocorre por diversos motivos. Nesses casos, o espírito, após um determinado tempo, escolhe outro corpo para reencarnar. Por outro lado, quando essas falhas são previamente determinadas, então a reencarnação do espírito se dá de forma imediata, porque já estava programada. O espírito pode lamentar a reencarnação? Sim. Quantas vezes não encontramos pessoas lamentando a sua própria vida? E o espírito também lamenta a escolha que ele fez, mesmo de forma inconsciente. Ele acha que a jornada é muito pesada e é nesses casos que se dão os suicídios. Da concepção ao nascimento. O que acontece com o espírito da concepção ao nascimento? No período da concepção, o espírito fica ligado ao corpo apenas através do laço fluídico. E o espírito tem consciência que vai enfrentar uma nova existência. E quanto mais próximo fica do nascimento, mais o espírito vai perdendo a consciência da sua existência e fica como se estivesse um pouco perturbado, e suas ideias vão se apagando, e seu passado é esquecido completamente quando se dá a reencarnação, de fato, na hora do nascimento. Quando o espírito volta a recordar das suas lembranças e de suas faculdades. O espírito recobre suas faculdades pouco a pouco, gradualmente, juntamente com o desenvolvimento dos órgãos. O feto tem alma? Ainda não. Nesse período, o espírito existe fora dele, porém o laço fluídico já está ligado a ele. E a reencarnação só vai se realizar na hora do nascimento. É quando a criança passa a ter a alma na hora da reencarnação. Porque existe o espírito, o perispírito, que é o laço fluídico, mas a alma só vai existir na hora da reencarnação. A vida intrauterina. Na vida intrauterina,
A criança é uma planta é como se fosse uma planta que vegeta, que se desenvolve. Nesse período, a criança vive uma vida animal. Ela só vai viver uma vida espiritual após o nascimento. Crianças destinadas a morrer. Geralmente, as crianças que são destinadas a morrer, isso ocorre como prova para os pais ou prova para os espíritos. Crianças natimortas. Crianças natimortas são aquelas crianças que já nascem mortas. Geralmente, as crianças natimortas, elas nunca tiveram um espírito destinados para elas. E isso ocorre muito como prova para os pais. E pode chegar até o último mês, até o último momento da gestação. Toda criança tem um espírito? Sim. Se ela não tivesse um espírito, ela não seria um ser humano. O aborto para o espírito. O aborto é uma existência nula e que tem que ser recomeçada. Agora, o aborto provocado, ele é crime, porque é um crime que transgride as leis de Deus. E o aborto provocado, ele impede que a alma passe pelas provas que o corpo deveria ser instrumento. Se tivesse de se escolher entre a criança e a mãe, segundo o Espiritismo, o certo seria escolher a mãe, porque a mãe já existe, a mãe já tem uma alma, e a criança ainda não. Estamos encerrando, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham entendido. Se quiserem, deixem seu like e se inscrevam no canal.